Eu gosto, às vezes, de escrever fora da ficção, que é o que eu chamo falar ao pé do ouvido com o leitor, que é, hoje em dia, o meu amigo imaginário importante. As paixões da gente, a vocação, todo mundo tem algum dom, né? Eu acho que o meu era ser escritor e eu descobri bastante, não tarde, já perto da maturidade, ou em plena maturidade. Sempre tive paixão por livro. Fui muitos anos cronista do Correio do Povo, depois da Zero Hora, depois da Veja, durante 13 anos. Em setembro eu faço 81 anos, já tenho uma longa vida. A minha primeira profissão foi tradutora. Comecei aos 25, 26 anos, traduzindo romances do inglês e do alemão. Eu sou escritora. Meu primeiro romance foi publicado em 1980, As Parceiras. O mais recente livro foi A Casa Inventada, em finais de 2017. Meu nome é Lia Luft. Todo mundo tem algum dom, né? Eu acho que o meu era ser escritor e eu descobri bastante, não tarde, já perto da maturidade, ou em plena maturidade. Sempre tive paixão por livro, né? Na casa do meu pai, que era advogado e foi professor de direito, havia uma biblioteca enorme na nossa casa, que era do escritório dele, e tinha uma biblioteca enorme na sala, que aí eram mais romances, livros da minha mãe. Então, eu acho assim que o livro era um objeto cotidiano. Aliás, eu sempre digo que para a gente ter uma cultura, uma educação melhor, o país devia ser de tal maneira que o livro fosse um objeto cotidiano, como o pão, manteiga e café na casa de qualquer pessoa. Me lembro que antes de aprender a ler, eu aprendi bastante cedo, eu chateava muitas pessoas para me contarem história, para ler história. Minha alegria, quando eu aprendi a ler e consegui decifrar as menores historinhas assim, me lembro que até hoje foi uma felicidade enorme para mim. E também sempre gostei muito de palavras, né? Eu já escrevi, disse muitas vezes que para mim as palavras eram e são como pedrinhas coloridas, como balas, caramelos assim na minha boca. Eu sempre fui apaixonada por palavras. Como eu lia muito, eu escrevia direito, escrevia no jornal da escola, lá em Santa Cruz, Colégio Mauá. Depois eu vim com 18 anos para Porto Alegre, fiz pedagogia, depois fiz letras na PUC, depois vim para a URGS, fiz 2 mestrados. Um mestrado na PUC e um aqui na URGS. E comecei a trabalhar como tradutora para a editora Globo, depois outras editoras Rio e São Paulo me chamaram. E comecei a escrever no Correio do Povo. Eu tinha uma coluna que me ofereceram porque meu marido, professor Luft, escreveu, ele teve durante 20 e tantos anos, eu acho, aquela coluna diária no Correio do Povo. Então o pessoal lá da redação, de vez em quando a gente se encontrava, eu ia lá, pegava ele, etc. Disse, não quer ter uma coluna aqui? Quero. Aí eu comecei a escrever uma coluna. Durante muitos anos eu tive uma coluna no Correio do Povo, mas depois eu ganhei um prêmio de poesia num concurso estadual do Instituto Estadual do Livro. Mas eu nunca me considerava escritora, eu era uma tradutora, então eu sempre me encantava com a literatura dos outros. E às vezes eu dizia para o Celso, né, professor Luft, eu dizia, não sei, será que eu não sirvo para nada, só para escrever crônicas, para educar filho? E ele dizia, tu tens que te levar a sério na literatura. Ele tinha sido meu professor muitos anos. E eu dizia, como é que eu vou fazer isso? Um dia tu vais descobrir. Aí eu resolvi escrever contos, porque eu sou muito lacônica para escrever, para falar prolixa, para escrever meus livros todos bem pequenos. E mandei para o editor da Nova Fronteira, para quem naquela época eu traduzia muito, Pedro Paulo de Sena Madureira. E ele me telefonou, nós não nos conhecíamos pessoalmente, e ele me disse uma frase muito engraçada no telefone. Ele disse, seus contos são todos publicáveis. Pensei, publicável? Mas, na verdade, todos os seus contos são romances abortados. Você é uma romancista, sente e escreva romance. Digo, bom, se são só publicáveis, não publique, por favor. E aí eu demorei ainda mais um ano, mais ou menos, até que um dia, dentro de uma circunstância qualquer lá, eu escrevi meu primeiro romance, As Parceiras, insegura, então eu estava exatamente com 40 anos, que eu mandei para ele com 3 títulos, para ele escolher. E eu não digo, eu não sei se isso é um romance, uma novela, o que que é. Aí depois de umas 2 semanas,
ele me telefonou e disse, aquele jeitão que ele tinha, assim, Lia Luft, eu vou publicar isso e tudo mais que você escrever. Eu digo, bom, então vai ver que eu nasci para fazer isso, né? O livro foi muito bem recebido pela crítica, naquela época tinha muito mais crítica literária. E o pessoal gostou, vendeu loucamente, e aí o editor dizia assim, 3 mil já foram, 4 mil, 10 mil, 20 mil. Aí eu descobri, bom, então realmente... E aí eu publiquei naqueles próximos anos, quase cada ano um livro, abriu a porteira e aí comecei a escrever o que eu queria. E bom, aí de repente eu era escritora. O meu primeiro mestrado eu fiz na PUC, que foi linguística aplicada, e depois eu resolvi fazer na URGS literatura brasileira e portuguesa, que eu queria me enfronhar mais na literatura. Eu acho assim, para melhorar meu tipo de leitura, o meu aprofundamento na obra dos escritores que eu gostava. E tinha professores fantásticos lá, tinha o professor Guilhermino César, Donaldo Schiller e outros. Eu acho que foi um grande aprendizado, assim, né? Sei lá, uma turma muito boa, e eu gostava muito, sempre gostei muito da vida universitária, né? Sempre convivi muito, até porque através do próprio professor Luft, eu estava sempre ali junto e dava carona, ele não dirigia, eu estava todos os dias na URGS. Mas foi uma experiência, acho que também muito enriquecedora nesse sentido dos grandes professores que eu tive lá, né? E... Enfim, então sempre me considerei aluna também da URGS e muito ligada através do próprio professor Luft, né? E eu fiquei com saudade, mas enfim, meu desejo de lecionar lá não se realizou. E depois, mais tarde, eu já tinha passado da idade de fazer concurso. Eu acho que a Universidade Federal é absolutamente essencial, a não ser que hipoteticamente, todas as universidades fossem privadas e dessem abundantes bolsas para os estudantes que não têm dinheiro para pagar, porque a universidade está uma coisa caríssima, a universidade particular. Então, eu acho que o valor é enorme, né? Porque, senão, como é que o pessoal faria para estudar? Eu não imagino um país sem boa universidade e estou um pouco assustada com a questão de cortes nas universidades, porque eu também tenho sobrinhos que fizeram doutorado e pós-doutorado no Canadá e que hoje são professores titulares e pesquisadores de biologia da URGS e que estão todos sentindo muito a aparelhagem, as coisas que têm que ser atualizadas. É uma coisa que me preocupa muito, isso aí. Eu adorei. Primeiro, claro, é como se assim, não te importa se dizem que gostaram do teu livro. Claro que eu me importo, é lógico. Não gosto de ser criticada, já fui algumas vezes, mas a idade me ensinou que a crítica ruim, né, que não é construtiva, em 5 minutos você esquece. E, de modo geral, eu tenho tido muita sorte também nisso. Mas eu achei uma honra e adorei, porque imagina aquela gurizada toda, né, lendo as parceiras, quer dizer, o livro renasceu. Uma das minhas netas estava para fazer vestibular e aí ela tinha que estudar. Tiveram que ler no 3º ano do 2º grau. Então, de vez em quando, ela reunia uma turma de amigos, todos queriam almoçar lá em casa. Sim, é só para olhar os olhos da vovó, tá bom? E eles queriam que eu explicasse o fim do livro, porque o fim do livro não tem fim, né? Então, foi além da coisa pessoal, que foi muito gostosa, né? E me levaram para falar em vários cursinhos. E eu gosto, vocês estão vendo que eu gosto de falar, né? E me senti tocada, né? Durante, acho que 3 ou 4 anos o livro esteve na lista. E eu acho maravilhoso, né? Ótimo. Quem não quer ter a sua obra apreciada, gostada, estudada, todo mundo quer, né? Eu tenho quase 30 livros, então é difícil dizer, mas sempre tem alguns que são os queridos do coração, né, do escritor. Eu gosto, quando eu digo gosto, eu não estou dizendo que é um bom livro, eu gosto, tenho um afeto especial. Por exemplo, O Tigre na Sombra, como quase todos os meus livros, tem essa coisa que você faz sem desfraldar a bandeira, né? Eu sempre tive uma predileção, uma empatia, um amor, um respeito
pelo diferente, né? Então tem o livro, tem o anãozinho, o outro tem a menininha, não sei o quê. O Tigre na Sombra tem a menina da perna curta. Ela é a diferente, seria, entre aspas, deficiente, mas em compensação, todos nos meus livros que têm um problema assim de perigo de ser marginalizados ou criticados, olhados como os diferentes, eles têm um dom, e essa menina tem um dom, ela vê coisas, ela tem o dom do mistério. Então um dia no fundo do jardim, ela encontra um filhotinho de tigre, e o tigrinho dela tem olhos azuis. E me perguntaram muito a meninada agora dos colégios, o que quer dizer? Ninguém encontra um tigre no fundo do jardim, mas ela encontrou. Ela tinha perna curta, ela era feiozinha, tortinha, mas ela tinha um poder, ela olhava coisas que os outros não viam. E ainda por cima o tigre dela tinha olhos azuis, né? Os meus livros são muito simples de ler, porque eu uso propositadamente uma linguagem muito simples. Eu uso uma linguagem muito simples porque eu não quero que ela se interponha entre o meu leitor e os personagens. As histórias são um pouco mais complicadas, né? E, por exemplo, As Parceiras, voltando às Parceiras, que foi meu primeiro romance, ele tinha mais uns 2 parágrafos bem longos de final. Quando eu ia entregar para o editor, naquele tempo ainda não tinha computador, foi em 80, imagina. Eu ia entregar, aí mandava por correio, aquela pilha assim, escrito à máquina. De repente eu fui reler pela milionésima vez e pensei, mas se eu tirasse os 2 últimos parágrafos, ia ficar muito mais interessante. Ia ficar uma coisa meio misteriosa. Aí tirei os 2 últimos parágrafos. E sempre pessoas, o que aconteceu com as 2? Não sei, cada um, porque aí o leitor participa mais. Por isso que eu brinco sério dizendo que o leitor ficou sendo, através dos anos, meu amigo imaginário. Como se eu estivesse conversando com o meu leitor, né? E aí ele fica interessado, porque eu fico interessada, né? É uma história assim, cada escritor tem o seu segredo, o seu jeito, né? Seus caminhos, seus novelos. Meus romances todos são centrados em personagens femininas, porque, obviamente, como um escritor na minha linha, né, de ficção, tem que se meter dentro da pele do personagem, porque para mim, embora eu nunca tenha retratado uma personagem verdadeira, real, para mim elas se tornam reais, né? Eu brinco que elas... Ficção é uma mentira, né? Tem a mesma raiz latina do verbo fingir. Então aquilo tudo é mentirinha. Mas enquanto eu escrevo e enquanto eu penso, aquilo se torna realidade. Então eu digo que minha ficção é a verdade da minha mentira, né? Para mim os personagens ficam sendo reais, porque senão não tem graça também, né? Mas eu também tenho, e eu acho que isso tem sido esquecido durante a minha carreira, personagens masculinos muito contundentes. Eles podem ser, em geral, personalidades fracas, mas eles não são personagens fracos. Sempre foi mais um universo de mulheres, por quê? Porque eu acho que tem muita coisa para se falar ainda, né? E sempre vai haver coisas, eu acho que é muito mal entendido na questão de igualdade ou desigualdade. Eu acho que isso ainda não está explicado, não sei se algum dia haverá uma fusão, um equilíbrio inteiro. Eu acho que a gente ainda está um pouco numa nebulosa nesse assunto, né? Eu acho que não existe igualdade, nem deve haver igualdade. O que tem que haver é direitos, e deveres e direitos, né? Porque eu ainda vou em lugares, eu hoje em dia saio muito pouco da minha casa, mas ainda vou, digamos, um jantar ou um churrasco, vários casais, e as mulheres todas profissionais, algumas ganhando mais que os maridos, e de repente, isso que é engraçado que não se resolveu ainda, um deles diz, mulher, traz o azeite, mulher, falta pão. Não acho que a gente não deva ser gentil com seu marido, com seu filho, mas ainda tem um pouco subliminarmente coisas muito mal entendidas, muito mal explicadas, e que eu acho que a humanidade ainda vai ter que evoluir no sentido de haver parceria e não dominação. Então eu acho que sempre tem muita coisa para falar sobre a mulher, né? Coisas difíceis de resolver, como profissão e família, não é uma coisa fácil. Mas meus filhos sempre deram uma madeira, trocaram fralda, lavaram louça. Quando eles eram rapazes, eu disse, vocês não são retardados, nem nada, que não possam fazer as coisas. Então, se uma mulher pode trocar uma fralda, dar um banho de neném, vocês também vão poder. Mas era uma questão que era assim. Mas ainda existe muita sobrecarga das mulheres, eu acho. Isso é uma coisa cultural, né? Eu vejo muito isso nos jovens casais ainda hoje. Então, já muito menos
Muito menos hoje em dia, melhorou muito. Mas quer dizer, tu entrega o bebê para o marido assim, cuidado, não vai deixar ele cair. Cuidado para não quebrar o pescocinho. Cuidado para não arranhar com a barba. Então a mulher se queixa. Estou generalizando e estou errando, claro. Ah, o marido não colabora muito. Mas qual é a abertura que você dá? Porque quem dá abertura para a vida das crianças é a mãe, é a mulher. Porque o filho sai direto dela. O filho sobrevive sem pai, não sobrevive sem mãe. Teorizando, né? Então, a mulher tem que ter maior interesse em abrir o caminho entre o marido. E não é sempre assim. E ainda hoje não é sempre assim. Então, em tudo, a humanidade está crescendo. E parece mentira, eu acho que está melhorando. Eu acho que como pessoa, eu sou uma pessoa em busca de simplicidade. Isso eu disse já muitas vezes, há muitos anos. Simplicidade na maneira de me vestir, na maneira de morar, na maneira de comer, na maneira de me dar com as pessoas. E como escritora, não sou simples, não. Eu acho que a minha literatura é complicada. Não que ela seja incompreensível, não é. Eu acho que é uma leitura fácil de ler, ao menos eu espero, e fácil de entender, tirando esses mistérios, mas é que aí o leitor tem que entrar com a sua imaginação. Eu chamo muito o meu leitor para ver comigo e para ter a sua interpretação. Então se diz assim, como é que a senhora diz o tigrezinho de olhos azuis? Você pensa o que você quiser. O final das parceiras, cada um inventa um final. Então eu acho isso, quando eu digo eu tenho um olho alegre que vive, de modo geral sim, eu sou uma pessoa prática, tenho minha família, minha casa, minhas coisas, mas a minha alma é uma alma mais complicada, assim, desde criança. Eu tive, por exemplo, uma infância muito bonita, né, numa casa grande, numa cidade do interior. Meus pais se davam muito bem, era uma coisa bonita, muita natureza, assim. No interior, uma vida muito simples, mas muito amorosa. Mas eu sempre tive esse lado de ficar matutando, de ficar pensando, de ficar olhando a cara, as pessoas imaginando, bem pequena. Eu já escrevi isso muitas vezes, aqueles almoços de família, né? Os avós, os tios, as tias, os pais. E eu sentada na mesa, eu era filha única, então às vezes meu nariz mal chegava assim na altura da tampa da mesa. Eu ficava olhando as pessoas pensando, claro, talvez não nessas palavras ainda, né? Mas qual será a verdade delas? O que elas pensam mesmo? E como eu, filha única, criada com adultos, as orelhas espetadas escutando as conversas dos adultos, eu sabia, por exemplo, que aquela avó não gostava da nora, que aquela tia tinha horror da outra tia, da cunhada, etc. Mas, por exemplo, na mesa, todo mundo se tratava tão bem e eu pensava, eles também têm suas mentiras, eles também têm seus segredos. Então eu brinco que eu cedo entendi que palavras podiam ser plumas e punhais. Claro que naquela época eu não tinha esse vocabulário, mas então sempre me interessou o lado avesso das pessoas, os conflitos, né? E o grande drama humano, que é o drama começa na família do mal-entendido, né? Então um filho pode chegar para o pai ou para a mãe um dia dizer, olha, quando eu tinha 10 anos ou 15 anos você me disse isso e me magoa muito até hoje. E a mãe disse, mas eu nem uso essa palavra. Eu não poderia ter, e se disse, não disse com essa intenção, quer dizer, falei uma besteira, passou, mas para quem recebeu ficou como uma ferida. Então esse tipo de hiato dramático ou trágico entre o fato ou a palavra e o que o outro recebe ou escuta é uma das causas de muito sofrimento humano, sobretudo na família. Tu vê que eu sempre estou centrada na família, né? Que é onde tudo nasce. Então, realmente, a minha literatura não é alegre, apesar de que já me disseram, de vez em quando tem umas coisas bem humoradas, é verdade, eu não sou uma pessoa sombria, né? Apesar de estar numa fase muito difícil agora, com a perda desse filho, isso aí, você não é mais... Eu não sou mais a mesma pessoa que eu já fui, mas eu tenho sempre um certo senso de humor na vida, e até nas entrelinhas, mas de modo geral eu vejo muito a parte trágica da vida humana. Mas a vida humana não é só tragédia, graças a Deus, né? Mas eu sempre fui fascinada por esse tipo de os desencontros, né? As pessoas que se querem bem e só se fazem sofrer, por exemplo. O quanto nós nos valorizamos pouco, né? Me lembro que quando eu era professora, eu dizia às vezes para os meus alunos, gente, vocês são muito melhores, mais inteligentes, mais capazes do que a família, a sociedade ou até eu fazemos vocês pensar que são. Porque por mais que o mundo mude, as emoções humanas são as mesmas. Você quer colo, quer escuta,
que é tempo do pai e da mãe. Então a vida nesse sentido ficou mais complicada. E mais interessante para quem escreve. A universidade é para estimular o pensamento, o raciocínio, o questionamento, a administração da vida, dos bens, não estou falando bens do dinheiro também, claro, mas dos bens morais. Eu acho que tinha que ter alguma coisa mais humana, de mais empatia. Eu tenho a impressão que de momento está tendo muito ódio por toda parte, até hoje. Amigos meus e conhecidos no Face, por exemplo, no WhatsApp, ainda se xingam e se criticam por causa de uma droga, de uma eleição, que já passou há horas e as pessoas continuam com aquele negócio assim, que não há uma grandeza, eu sinto falta nisso, né? De mais grandeza no desejo do bem dessa pobre terra nossa. Mas acho que um dever da universidade é formar cidadãos conscientes, éticos, que é o que falta, olha, no Congresso, etc., e cadê? Eu sou muito rigorosa nisso, então já estou meio, como é que eu vou te dizer, velha nesse sentido, mas eu sempre assim, o que você mais anseia para o teu país? Nas universidades, no mundo, na política, sobretudo, ética, respeito pelas pessoas. Não posso viver num país onde as mulheres ainda estão parindo no chão, os velhos estão morrendo no corredor, as crianças não têm escola, as crianças brincam no barro, que não é água com terra, é esgoto com terra. Então, eu não posso ficar calada diante disso. Quer dizer, nós vivemos num país muito miserável. Nós temos muita miséria ainda no país. Então, está tudo praticamente por fazer. E eu olho o nosso congresso, por exemplo, e fico numa profunda tristeza com tudo isso, que eu vejo muito pouca gente realmente interessada. Vamos tentar arrumar, não interessa se é de direita, de esquerda, de trás, de frente. Vamos tentar arrumar o país, vamos tentar olhar para as pessoas que precisam de verdade. Eu não estou vendo isso, isso me assusta. Não acredito, eu sou bem descrente nisso aí. A não ser que eu fosse, ou que seja um escritor politicamente engajado, aí é diferente, né? Eu sou engajada no drama humano, no drama existencial humano, esse é o meu engajamento, né? Na literatura. Na vida prática, eu sou engajada na questão da ética, da compaixão, da empatia, da fraternidade, mas eu não acredito que a literatura mude as coisas, sou bem cética quanto a isso. Pode, às vezes, haver um livro, assim, digamos, sei lá qual, que de repente a juventude se inspire naquilo, ou sei lá, mas eu sou bastante cética, porque, em geral, a literatura é arte, e a arte não tem grande finalidade. A arte é para fazer o ser humano pensar, se emocionar, refletir também sobre a desgraça do mundo. Claro, a arte não é para se alienar. Não acho que ela deva ser alienante, mas não acredito que os escritores possam mudar o mundo. Eu acho que alguns escritores têm uma influência enorme, como Simone de Beauvoir no movimento feminino. Não estou negando isso, né? Como os românticos, como, sei lá, os existencialistas. Mas não acredito que haja uma finalidade prática na literatura. Mas, nesse sentido, é uma das poucas coisas em que eu sou cética. Agora, claro, um livro bom, o que faz? Abre minha cabeça para coisas que eu antes não tinha pensado. Maravilha. Desperta em mim emoções que eu até nem sabia que eu era capaz de ter, né? Tem uma visão do mundo que eu antes não tinha. Tudo maravilhoso. Mas, assim, do ponto de vista prático, a literatura pode mudar o mundo. Acho que alguns livros foram muito importantes, mas, assim, um aqui, outro ali, outro ali. Mas isso um pouco é ceticismo meu.